Então, dando sequência ao nosso estudo, nós vamos pegar o livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, e vamos estudar um pouquinho alguns elementos da introdução na jornada evolutiva, escrito pelo Emmanuel. E a ideia é que a gente faça aí um material de 10, 15, no máximo 20 minutos, para que a gente possa refletir e dar seguimento ao estudo, e assim sucessivamente na semana que vem pegarmos o capítulo 1 e assim por diante. A nossa ideia também é estar estudando mais ou menos a cada 6 meses um livro do André Luiz e podermos fazer um encontro presencial no final de cada semestre, para que a gente possa se confraternizar e destacar os principais aspectos aí que a gente estudou na obra também, né? Essa frase, quando ele começa, né, falando que todo dia do país, de todos os cantos da terra, pessoas vão e vêm, né? E depois ele fala que raros viveram nos montes da sublimação vinculados aos deveres nobilitantes. A gente foi pesquisar algumas coisas e a gente vai dialogar esse conteúdo do livro com outras obras espíritas também. Quando a gente pega, por exemplo, lá no livro Roteiro e a lição Grande Educandário, no capítulo 9 de 1957 do Emmanuel, psicografia do Chico, ele deixa aqui uma informação muito interessante para a gente entender um pouco da população espiritual do nosso planeta. Numa perspectiva espírita, né, naturalmente, ele vai dizer: de portas abertas à glória do ensino, a Terra, nas linhas da atividade carnal, é realmente uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas, com 2 bilhões de alunos aproximadamente matriculados nas várias raças e nações. Então, na época, tinha essa quantidade de pessoas encarnadas. Hoje a gente sabe que é em torno de 7 bilhões. E depois ele fala assim: mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, cercam o domicílio terrestre, demorando-se em outras faixas de evolução. Então ele dá para nós mais ou menos a população espiritual do planeta, em torno de 20, 22 bilhões na época, né? De 2 bilhões de encarnados, mais 20 bilhões, e o que ele chama de alguns bilhões de inteligências subhumanas, né? Hoje é como se a gente tivesse mais ou menos em torno de 7 bilhões encarnados, em torno de 14 bilhões desencarnados. Quando o pessoal fala que está difícil de desencarnar, difícil de encarnar, a gente consegue entender, né? Indo mais à frente nessa procura, nessa pesquisa estatística, né, sobre esse aspecto, nós vamos descobrir que no livro do irmão Jacó, o livro Voltei, também psicografia do Chico, tem uma revelação lá muito interessante, em que ele vai dizer que 2/3 das criaturas humanas encontradas na crosta da Terra demoram-se em jornada evolutiva. Aí ele começa a dar níveis ali, ele fala da irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão. Os slides a gente vai postar aqui também no grupo para depois quem quiser ir acompanhando. E uma terça parte restante em trânsito da razão para a humanidade. Fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano, evoluem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições. Em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. Então nós temos aí 2/3 da irracionalidade para a inteligência, da inteligência para a razão, e 1/3 caminhando da humanidade para a angelitude. Ele não entra em detalhes aqui do que isso significa, né? A gente lembra daquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que no começo, né, são os instintos, depois as sensações, depois o homem, né, corrompido, ele vai desenvolvendo seus sentimentos, e o amor, que depois é o requinte do sentimento. Muito possivelmente a gente, 2/3 da humanidade aqui, basicamente a gente está aprendendo ainda a pensar, né? Talvez pensando aqui no desenvolvimento da personalidade, indo da razão para a humanidade, a gente esteja aprendendo a sentir, né? E gerir emoções, etc., com racionalidade já mais desenvolvida, e 1/3 aqui da humanidade para a angelitude. Talvez a gente possa pensar em que a gente esteja aí desenvolvendo um amor numa expressão mais sublime, né? No nível aí da renúncia, do sacrifício, do devotamento, que é onde esses seres costumam trabalhar, né, de acordo com a própria obra de André Luiz, onde ele fala dos níveis do amor, em que nós temos o desejo, a posse, a simpatia, o carinho, o devotamento, a renúncia e o sacrifício.
Então, nós estamos aí nessa grande universidade com vários cursos de disciplinas, né? Uns de nós encarnados, outros desencarnados, e aprendendo a evoluir nesse sentido, né? É sempre bom lembrar, na minha opinião, sobre essa hierarquia dos mundos, quando a gente vai avaliando esse conceito, os estudos do André Luiz, lembrando que a gente está no mundo de provas e expiações em transição para o de regeneração. Na conceituação espírita são 5 níveis, né? E nós estamos indo para o terceiro. Então, basicamente, os mundos primitivos, que é a categoria 1, são destinados às primeiras encarnações da alma, o mundo de expiações e provas, onde domina o mal, que é o que a gente está, o mundo de regeneração, segundo os espíritos, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, e vejam que o quarto são os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. A gente vê às vezes algumas pessoas falando que o de regeneração já sobrepõe, não, ele é um estado aí de transição, mas no ditoso é que o bem vai sobrepujar o mal. E observem que curioso, dá a entender que o mal ainda existe mesmo no mundo ditoso, né? E nos mundos celestes ou divinos, que são essas habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, aí o mal não está mais presente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braço com tantas misérias. Ou seja, muita gente às vezes arrefece a fé, diminui a fé, questiona a existência de Deus, porque fala assim, mas como é que pode existir Deus num mundo tão difícil, com tantas misérias e dificuldades? Na perspectiva espírita, isso está explicado, porque ainda nós não evoluímos, não alcançamos esse estágio do bem prevalecer, sobrepujar o mal, e muito menos de ter o bem exclusivo. A gente ainda carrega coletivamente essas imperfeições. No modelo de estudo da casa mental, que é o núcleo desse livro, a gente começa a perceber, do ponto de vista coletivo, como é que a gente tem usado a casa mental, ou seja, a gente ainda está muito atrelado aos instintos, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Bacana? Até breve.